Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Sinvex. Hoje nós estamos aqui para debater o tema Desafios da Invexologia. Quem está nessa conversa, nesse debate, somos eu, professora Paula Gabriela, professor Leonardo Neves, professor Luiz Paulo e Bruna Rocha. E a ideia, pessoal, desse debate é que a gente utilize um grande princípio da conscienciologia, que é o princípio da descrença. Então, se é a primeira vez sua aqui no canal, a ideia é você assistir essa live utilizando o princípio da descrença, que consiste em não acredite em nada, nem mesmo no que a gente está falando aqui nessa live. Tenha suas experiências pessoais, questione, refute, E assim, qual que é a lógica, da gente estar trabalhando esse tema? Primeiramente, a gente é a Associação Internacional de Inversão Existencial, que é uma instituição voltada para o ensino, pesquisa e divulgação da técnica da inversão existencial. A técnica da inversão existencial é uma técnica de viver com base no cumprimento da programação de vida, também conhecido em outras linhas como missão de vida, com o objetivo de fazer esse cumprimento desde a juventude. E a técnica da inversão existencial, ela se fundamenta no paradigma da conscienciologia. E a conscienciologia também é uma ciência, proposta ali pelo professor Valdo Vieira, com o objetivo de estudar a consciência, que sou eu, o Léo, a Bruna, o Luiz, ou seja, o self, a consciência é todo ser, e de pesquisar essa consciência de forma integral, ou seja, considerando a multidimensionalidade, a multiexistencialidade. Então, a gente tem alguns pilares do paradigma consciencial, a gente tem esse conteúdo também mais detalhado em outras lives aqui no canal, e a ideia, então, é a gente pesquisar a consciência, e no contexto da Sinvex, a gente pesquisar como, por exemplo, que a consciência ela pode se desenvolver, evoluir de forma mais depressa, aplicando uma técnica evolutiva chamada inversão existencial. E a ideia dessa live, Desafios da Invexologia, é a gente debater, quais são esses desafios, tanto da técnica quanto também dessa especialidade que estuda a técnica da inversão existencial, Então, assim, a conscienciologia é essa ciência, que estuda a consciência de forma mais abrangente, e para isso ela tem diversas especialidades. Uma dessas especialidades é a invexologia, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, acho que podemos começar, Podemos começar. Começar levantando, então, uma pergunta, pessoal, para a gente começar essa conversa. Quais vocês consideram os principais desafios da Invex, tanto do que vocês observam das outras pessoas, quanto na própria experiência da aplicação da técnica da Invex que vocês tiveram? Só lembrando um parênteses, que aqui a gente vai falar dessa questão de desafios sobre 3 perspectivas diferentes. A perspectiva da técnica da Invex, que é a aplicação prática, a perspectiva da Invexologia enquanto ciência sobre a perspectiva da Sinvex enquanto instituição. A gente vai focar mais na técnica da Invex, mas a gente pode, em algum momento, utilizar essa questão de desafios com uma dessas outras 2 perspectivas. Certo. Boa noite, pessoal. Acho que eu posso começar dando uma resposta aqui. Bom, eu acho que, para começar, assim, eu acho que tem vários desafios na técnica da inversão existencial. Eu acho que o primeiro deles é a própria assunção da técnica da Invexis e os posicionamentos mais básicos para a pessoa ela conseguir fazer a reciclagem mínima para ela conseguir assumir a técnica. Então, por exemplo, que daí é quando ela precisa reciclar amizades ociosas, ela muitas vezes precisa superar o porão consciencial, ela precisa superar maus hábitos básicos, como, às vezes, saídas na noitada, ou ficar jogando videogame, ou coisas do gênero. Eu acho que a Invex, ela começa com esses desafios na vida humana. Só que eu veria que, assim, ainda mais desafiador do que isso é que, conforme a técnica ela vai avançando, ela está sempre no limite do seu autoenfrentamento. E a base da inversão existencial é você conseguir identificar, de certo modo, esses seus principais travões intraconscienciais, ou essas principais dificuldades que você tem para você conseguir, de fato, ampliar a assistência, e você conseguir enfrentar isso desde a juventude. Daí, isso, conforme vai indo, sempre vai aumentando, E daí, por exemplo, muitas vezes no começo da técnica da Invex, por exemplo, você tem desafios mais gerais, por exemplo, assumir a docência, então você precisa reciclar no que interesse para você conseguir assumir a docência, precisa melhorar seus hábitos, sua rotina, para você conseguir, por exemplo, escrever um artigo para o SIG, ou você, enfim, coisas mais basilares. Com o tempo,
E daí, conforme você se desenvolve na carreira profissional, você tem que ter posicionamentos mais firmes na sociedade com relação à família. Quando você começa a formar a dupla evolutiva, não é tão simples assim, porque não é só você escrever um artigo para um congresso, ou só você dar uma aula, ou só você dar uma live, por exemplo, porque senão você às vezes não tem a teática e aquela consistência não tem energia. Daí, conforme a Invex ela vai avançando, você precisa de fato ver, assim, aquela gestão que você está publicando naquele congresso, naquele livro, você de fato teve um autoenfrentamento? Você de fato tem feito a recomposição grupocármica que você precisa? Você está falando sobre o tema que é o mais desafiador para você? A sua profissão, ela de fato vai no logódio do que você tem de recomposição grupocármica para você, ou você está numa zona de conforto? Enfim, fui meio genérico aqui, mas eu vejo que a técnica da Invex tem essa característica, né, de modo geral. Não sei o que vocês acham também. Eu acho interessante quando a gente, só para a gente pensar, né, na questão da invexologia, então a gente aborda três questões. Então, a invexologia ela engloba a filosofia da técnica da inversão existencial, que seria ali o estudo, a reflexão sobre a existência humana, a técnica em si, que seria os procedimentos, e a prática da Invexis, né, que então estaria mais relacionada ali com a ação e com o movimento. E aí, se for pensar do ponto de vista da aplicação da Invexis, da pessoa que está iniciando, eu acho que uma coisa interessante para a gente pensar é a questão, o primeiro desafio que a pessoa precisaria ter ali seria ela, de alguma forma, não entrar ou não sair. Como que seria a melhor palavra? Tem relação com os pecadilhos da mocidade, a pessoa superar isso, a pessoa não entrar nesse tipo de coisa. Então, eu acho que a pessoa que está iniciando, esse é o primeiro passo. E isso a pessoa pode fazer. Ela pode fazer isso aplicando a técnica de maneira consciente, a partir do momento que ela entra em contato, ou ela pode fazer isso antes, que é o que a gente chama da Invexis intuitiva, né? Que a pessoa já, antes de ter contato com a técnica, ela já começa a não entrar, não cair em algumas questões que são comuns ali na juventude, né? E o Luiz citou ali a questão do porão, às vezes a pessoa tem uma influenciabilidade maior ali com a questão de amigos, acaba se envolvendo em contextos nesse sentido. Então, traria essa questão no início, né, da aplicação. Eu concordo com tudo que vocês comentaram, assim. Eu acho que no início, né, é mais um processo de reciclagem na própria inversão, né, uma reciclagem da vida mesmo, uma organização maior, né? A pessoa, por exemplo, vê quais são os aspectos do porão consciencial que ela precisa ajustar, né? Então, por exemplo, porão consciencial são as manifestações instintivas mais imaturas, né, animalescas, assim. Então, o que a gente ainda tem disso que a gente precisa né, reciclar? Então, acho que esses são os pontos mais basicões, assim, da técnica da Invex. Mas, um pouco na linha do que o Luiz trouxe, assim, eu acho que um dos grandes desafios, e acho que de fato, quando a pessoa ela começa a fixar a técnica da inversão existencial, é quando ela, de fato, vai identificando mais as cláusulas da sua ProEx. Porque, assim, a técnica da Invex, ela é uma técnica para cumprir ProEx, né? Então, assim, no início, realmente, a gente faz uma limpeza na vida, vê o que é prioritário, né? Acaba fazendo um ajuste assim, mais fino, né, da vida, mas depois começa a entrar mais na intraconsciencialidade da pessoa, né? É até um pouco estranho falar isso, né? Mas existe um certo nível de reciclagem dentro da técnica da inversão existencial, mas depois a gente começa a aprofundar no processo do micro-universo consciencial para desvendar a programação existencial. E eu acho que esse é o processo mais complexo, porque aí eu acho que a gente começa a mexer mais no vespeiro, assim, né? Então a gente começa, às vezes, evocar mais questões do nosso passado, questões que a gente precisa de fato recompor. Aí começa, por exemplo, ali as preparações para, de repente, para antecipação da TENEPS, preparação, por exemplo, para a escrita do primeiro livro, né, que provavelmente a pessoa vai mexer mais com
questões mais sérias ali que ela precisa se recompor, né? Principalmente do ponto de vista, assim, de recomposição ideativa, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente está hoje aplicando a técnica da inversão existencial, provavelmente em vidas passadas a gente já teve contato com o processo intelectual, né? Então, assim, o que a gente estava falando antigamente? Quais eram as ideias que a gente estava defendendo antigamente, né? Será que eram ideias libertárias? Porque a proposta nessa vida é a gente, depois do curso intermissivo, né? Cada vez mais estimular nas outras consciências o processo do autodiscernimento, da autonomia pensênica, né? Então, acho que o mais sério do desafio da Invexis é a gente ir descobrindo, né, qual que é, de fato, a nossa programação existencial de forma mais profunda e também fazendo uma reciclagem do nosso retroego, que muitas vezes tem muita relação com o processo dogmático, religioso, né? Então, acho que nessa vida, né, quando a pessoa começa a aplicar a técnica da inversão existencial, isso a gente acaba não aprofundando tanto, mas depois acho que fica um pouco mais clara essa necessidade de fazer essas reciclagens de alguns padrões retrógrados, né? Então, começar, por exemplo, a ter abordagens mais, de fato, libertárias, né, universalistas, de fato, que são tarísticas, né? Então, ajude, de fato, as outras pessoas a pensarem. Então, acho que são coisas nesse sentido. Complementando, uma das coisas que eu acho que é um desafio, principalmente no início da técnica da Invex, como a Paulinha falou, é que você precisa... a técnica da Invex é uma técnica para você alcançar o complexo. Só que no início da aplicação, você não tem muita clareza do que é esse complexo. Então, você precisa começar a criar uma visão sobre o que significa para você o completismo existencial. Ou seja, que tipo assim, qual vai ser o resultado final da sua vida? O que você vai querer ter deixado quando você tiver na sua terceira, quarta idade e já tiver um tempo maior de prática. E isso é um desafio grande, porque muitas vezes esse exercício ele acaba sendo um pouco abstrato. Então, ele depende um pouco do inversor colocar os valores dele e criar ali uma visão o mais clara que ele puder sobre que tipo de vida ele quer viver. E nessa fase, muitas vezes, na hora de fazer essas escolhas, surge uma baixa autoestima, surge a falta de confiança, a pessoa pensa, pô, esse objetivo é muito grande para mim, talvez essa vida seja muito boa para eu viver, talvez não queira dessa forma. Só que ela precisa estabelecer esses parâmetros, porque todo o restante da técnica da Invex ele depende disso. Porque, como a própria Bruna falou, a técnica da Invex ela envolve o processo da filosofia da Invex, o aspecto da técnica. Dentro do aspecto da técnica, da tecnologia, a ferramenta principal é a ferramenta do Max Planejamento, onde você vai fazer um planejamento máximo da sua vida para você alcançar o objetivo. Só que você só consegue fazer esse Max Planejamento se você tiver criado antes uma referência, que é essa visão sobre como o complexo acontece. Então, você precisa dar um passo no escuro. Então, a pessoa precisa entender e se acostumar a fazer escolhas e ver uma vida positiva, uma vida que ela se orgulhe de ter vivido, que ela consiga montar essa visão na cabeça dela, que ela se sinta confiante de fazer esse exercício. Ela não vai saber como ela vai fazer aquilo naquele momento, e não é para ela saber o primeiro passo. Você não precisa saber como você vai fazer, mas você precisa criar essa visão, porque é a partir dessa visão que você vai começar a fazer o Max Planejamento e você vai conseguir dar significado para as escolhas que o próprio Luiz apresentou, que você muitas vezes vai ter que abdicar de algumas coisas, mas essa abdicação, para ela ser saudável, ela precisa ser em nome de alguma coisa que você valorize também. E é essa visão que vai te dar essa referência, para que você saiba que você está indo para o norte de alguma coisa que você acha importante. Então, acho que um dos grandes desafios da Invex, que eu vejo, principalmente nos primeiros 1 ano, 3 anos, é que esse exercício de criar a visão, ele é difícil, a pessoa fica ansiosa porque ela tem muita dúvida sobre como vai fazer aquilo, ela pega ali nas dificuldades dela, só que ela precisa se esforçar para fazer esse movimento, porque senão fica muito complicado, ela acaba aplicando a técnica de uma maneira muito prescritiva, restritiva, e acaba perdendo o principal, que é o aspecto da própria diversão, das conquistas que são feitas a partir do planejamento que você criou.
Ô, Léo, eu gostei bastante disso que você falou, assim, e até comecei a lembrar, assim, né, eu acho que, de fato, né, isso que você falou é bem desafiador, né, essa questão de dar significado para aquilo que a gente está fazendo, que a ideia da Invex não é ser um negócio heteroimposto, né, ou formar um monte de gente quadradinha, né, rígida, tudo igualzinha, né, a ideia é a gente cada vez mais expressar mais a nossa consciencialidade, né, a nossa singularidade. E aí eu me lembrei, né, de quando eu iniciei mesmo, por exemplo, conheci lá a Invexes, era tipo assim, né? As metas, checklist, qual que é o próximo passo, né? E aí depois foi de fato, né? Por exemplo, fui tendo mais contato com a minha intraconsciencialidade, vendo algumas incoerências, vendo aquilo né? Tendo que pensar, quem que eu quero ser nessa vida, né? Qual que é a minha prioridade? Independente de tudo, independente de Assimvex, independente de pessoas que eu gosto, independente de tudo, o que eu quero ser, né? E aí, quando a pessoa ela faz esse tipo de autoquestionamento, ela se coloca numa condição de autorresponsabilização, de autoempoderamento, né, do processo evolutivo dela. E eu acho que esse é o ponto mais crítico de posicionamento invexológico. Acho que é aí, de fato, que a pessoa consegue se posicionar perante a técnica da Invex. Porque acho que antes disso ainda fica igual você comentou, né? A pessoa ainda está conhecendo, ainda está vendo ali como que funciona a técnica, né? Mas quando ela faz se coloca, né, em questão e ela vê o que ela quer de fato para a vida, as decisões e os próprios procedimentos, né, evitações, fundamentos da Invex passam a fazer mais sentido, né? Isso que vocês estão falando me lembrou também uma pergunta frequente que a gente recebe dos alunos quando estão chegando a primeira vez, qual a minha ProEx? Essa pergunta aí é muito frequente quando a pessoa está chegando. Elas sempre perguntam, mas como que eu sei qual é a minha ProEx? Como eu sei qual é a minha programação existencial? E às vezes, né, a pessoa que isso é uma coisa que a pessoa não vai conseguir construir somente fazendo uma coisa, uma atividade. Ela vai ter essa visão do que é a ProExis dela através de um conjunto de coisas que ela vai fazendo que vai dando essa noção, mas principalmente essa autoconfiança daquilo que ela precisa fazer, né? Então, tem a questão da visão, que o Léo comentou, tem a questão da avaliação dos valores pessoais, o que é importante para você, o que não. Também entra aí a questão da pessoa começar a ter, às vezes, até lembranças do curso intermissivo, pode ser lembranças através de uma projeção, lembranças ideativas, mas ela começa a recuperar esse tipo de memória e isso vai começando a dar um norte para onde será que eu vou? Para onde será que é o mais adequado eu ir? Além dela avaliar aquilo que chama atenção, aquilo que desperta curiosidade, aquilo que desperta interesse. Um outro ponto que eu queria também comentar que é o seguinte, que é a questão da precocidade dentro da inversão existencial, dentro desse contexto que vocês falaram. Porque, por exemplo, igual a Paula falou, né, a Invex é uma técnica para a gente cumprir a ProEx. Né? E como o próprio Léo disse, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa começar a construir, desde o início da vida, uma noção de onde que eu quero chegar e o que significa o completismo para mim. Né? Só que, ao mesmo tempo, a Invexis, ela impõe um ritmo para a pessoa, que, primeiro, ela tem que estar muito segura do que ela quer para a vida dela e ela conseguir ver significado através das antecipações, porque a Invex, de certo modo, desafia a pessoa nisso. Então, por exemplo, eu lembro que o professor Valdo, ele falava nas tertúlias, você consegue ver, que o inversor que começa a aplicar Invex lá pelos seus 16 anos, ele consegue sim ser completista aos 35. Ou ouvi ele falando também que o inversor, até os 26 anos, ele já tem que ter, no mínimo, uma dupla evolutiva, já tem que ter uma profissão consolidada e já tem que ter estabelecido uma estratégia para ele conseguir o pé de meio, isso até os 26 anos. E na própria Sinvex, a gente propõe que a pessoa, idealmente, é que ela consiga iniciar a docência antes dos 21 anos. Ou no próprio Invexograma, tem lá a publicação do primeiro livro até os 26, embora esse ponto já seja um pouco mais fora da curva. Na comunidade a gente só tem um caso até hoje, né? Embora, enfim, a gente esteja com metas para conseguir reverter isso. E eu acho que o desafio da Invex eu vejo a pessoa, o jovem, ele no início da vida, ele ainda tem, como o Léo falou, aquelas inseguranças, ela tem a baixa autoestima, tem a carência afetivo-sexual, muitas vezes, ou afetiva geral, com relação às amizades, à família, e ao mesmo tempo ela se deparar com uma série de metas ousadas de desperticidade, megagescom, liderança tarística policármica
e ela se propor a fazer tudo isso precocemente. Só que, ao mesmo tempo, essa precocidade ela não pode ser uma coisa, como a Paula disse, a pessoa ela precisa ver significado na própria ProEx e ela precisa entender que essa precocidade é uma questão de juros compostos, né? Então, por exemplo, se você quer juntar $1 milhão, é muito mais fácil você juntar $1 milhão começando a economizar aos 20 anos do que começando a economizar aos 50, que é a questão da inversão existencial. É muito mais fácil você chegar aos 40 anos de idade com desperdicidade, mega GESCOM, para-erudição, retrocognições em séries. Se você começou a trabalhar com parapsiquismo aos 16 anos, se você começou aos 35, 40 anos, já com a vida toda estruturada de uma forma diferente, com outros valores, dificilmente vai ser muito mais difícil você conseguir fazer esse movimento para você, antes da DSOM, você chegar naquele complexo. Então eu vejo que o desafio da Invex é isso, a pessoa ela conseguir antecipar essas coisas, né? Todas também, né? Então tem esse ponto. Isso que você está falando me fez pensar também na questão da individualidade de cada pessoa. Porque quando a gente fala de uma técnica de vida, a gente fala da consciência da pessoa, cada pessoa é única e ela é muito singular naquilo como ela se manifesta e como ela age. E dentro das precocidades também tem as individualidades. Às vezes tem pessoas que vão ser precoces, por exemplo, liderança. A pessoa vai coordenar, vai fazer atividades muito cedo de liderança. Outras pessoas vão ter uma precocidade mais na questão assistencial, de TENEPs, de GESCOMs. E eu acho que isso é importante também a pessoa ter em mente quais são as habilidades e quais são os potenciais que ela tem e no que ela vai dar mais ou vai investir mais para ela ser precoce nesse sentido, né? Porque se a pessoa quiser fazer tudo, abordar tudo, eu quero ser precoce em tudo. Quero ser precoce na TENEPs, quero ser precoce em liderança, quero ser precoce em GESCOM, mas ela não acaba não olhando para ela mesma, no sentido da autopesquisa, o que eu não posso deixar de fazer, o que me cabe, o que eu sou bom nisso, né? Então, isso também é uma coisa importante para não gerar afobação ou até mesmo uma ansiedade. Né? É isso que você quer falar, Léo? Pode falar. É que, assim, isso que vocês estão falando, até pegando ali o conceito que o Léo trouxe do Max Planejamento, acho que o que ajuda é um Max Planejamento bem feito, né? Por exemplo, acho que vale destacar as etapas do Max Planejamento, né? Então, assim, para você realizar esse planejamento máximo da sua vida humana, né? Tem 3 etapas, né, pelo menos. Então, é o processo de autoanamnese, ou seja, você vai fazer uma pesquisa ali, uma autopesquisa dos seus trafores, né, ou seja, dos seus talentos, dos seus defeitos, daquilo que você precisa reciclar, quais são as ideias inatas que, de repente, pode ter ali algum indício da sua programação existencial, o que você identifica como sendo a sua maior prioridade, né? Então, assim, acho que fazer essa anamnese é o primeiro passo para você elaborar o seu Max Planejamento. Porque a ideia desse Max Planejamento, né, pelo que eu entendo, é a gente repetir muito do que a gente fez no curso intermissivo, né? Então, assim, no curso intermissivo, a gente, né, o que é o curso intermissivo? É um curso que algumas consciências fizeram no intervalo entre uma vida e outra. E algumas pessoas que já estavam saturadas de viver na mesmice, né, fizeram, né, esse curso intermissivo justamente para acelerar, né, e acelerar o seu processo evolutivo e também dinamizar as suas reciclagens. Então, nesse curso intermissivo, o que a pessoa normalmente faz? Dá para ser dividido didaticamente, né, em 2 etapas, 2 fases. No primeiro momento, a pessoa ela faz uma autopesquisa, né? Então, assim, ela verifica lá quais são os erros que ela teve no passadão e, né, no presente passado, quais são os acertos que ela teve, quais são as pessoas que, de repente, ela mais prejudicou e que precisa, né, fazer um tipo ali de recomposição, qual que é o grupo mais sério, quais são as ideias que ela defendeu que ela precisa, né, nessa vida desdizer, né, muitas vezes. Então, ela faz essa pesquisa, né, essa autopesquisa das suas vidas passadas para justamente ter insumos para planejar a sua próxima vida assertivamente. E tendo essas informações, ela consegue, né, elaborar a programação existencial, que é justamente, né, o objetivo da técnica da Invex a ser cumprido. Então, no Max Planejamento, a gente consegue refazer o que a gente fez no curso intermissivo. Então, primeiro, faz essa autopesquisa em vida intrafísica, né, depois elabora quais são as metas que eu preciso, na verdade, assim, né, qual que é o meu mega foco. Então, assim, considerando todo o meu perfil, né, igual a Bruna falou, qual que é o meu perfil, né? Considerando todo o meu perfil e a minha prioridade,
qual que vai ser o meu mega foco? Onde que eu vou investir o meu tempo e as minhas energias, né? Qual que, do ponto de vista do meu processo, assim, né? Do meu temperamento, o que é mais sério? E depois ela consegue elaborar as metas, né? E dividir de forma cronológica no Max Planejamento. E eu acho que, né, dentro disso que vocês falaram, acho que o Max Planejamento ajuda nisso justamente porque a gente consegue repetir o que a gente fez no curso intermissivo, né? Seguindo nessa linha que o pessoal falou, uma das coisas que eu acho que é um desafio dentro disso é que a técnica da INVEX ela é uma estrutura, que a gente poderia dizer como uma técnica de referência. Então, o que é uma técnica de referência? É uma metodologia completa que ela vem com um conjunto de conceitos, princípios e processos já montados para a pessoa vivenciar. Só que o que acontece? Por ser uma metodologia completa, ela é geral e ela é abstrata. Ela não é montada para o contexto específico de cada pessoa. Então, a primeira coisa que o inversor precisa fazer na hora que ele vai começar a técnica, principalmente os primeiros 3 anos, é adaptar a técnica à realidade dele. Que é isso que a Bruna falou. Que é pegar, você vai montar o planejamento e você vai ver o que você vai priorizar dentro da técnica. Só que para você fazer isso, seguindo a metodologia, você precisa entender primeiro profundamente os princípios da INVEX e os princípios do paradigma consciencial do qual a INVEX deriva. Então, eu acho que um dos grandes desafios dessa técnica da INVEX é que ela é uma técnica complexa. Então, ele precisa, no início, a pessoa precisa ter um nível de dedicação em termos de leitura que ela é grande, porque sem conhecimento dos conceitos, fica muito difícil de você aplicar adequadamente a técnica da INVEX. A técnica da INVEX ela é lançada a primeira vez oficialmente dentro do livro 700 Experimentos, no fim do livro. Então, o professor Valdo ele fundamenta todo o paradigma consciencial, cosmoética, evolução, relacionamento, desassédio, processo afetivo, domínio energético. Então, para você, de fato, poder ter essa aplicação, ter um pouco mais de segurança naquilo que você está fazendo, você precisa ter um domínio desses conceitos. Você precisa entender o que significa. Você precisa aprender aquilo que a gente chama de linguagem de domínio específico, que é um domínio específico. A gente vai ver que a INVEX ela trata de uma série de neologismos, são palavras que muitas vezes a gente não tem um significado claro na nossa cabeça, a gente não estudar, se a gente não buscar no dicionário de neologismos. Então, eu acho que o início da técnica, esse aprofundamento que ele exige da INVEXologia, do estudo da INVEXologia, ele é um desafio, sim, da INVEX, é uma das coisas que, inclusive, afasta muitas pessoas da técnica da INVEX, porque ela, intelectualmente, ela é uma carga muito grande. A maioria das técnicas que você utiliza como referência de um framework, até na SOCIM, você vai ter ali 5 páginas, 6 páginas, 10 páginas, você já tem uma noção de tudo que está acontecendo. São muito mais fáceis de você entender. A INVEX ela é extremamente densa. E como hoje, a gente, até como desafio, a gente ainda não tem um corpo totalmente estruturado, muitas das informações, o que torna mais complexo ainda, elas estão dispersas entre um conjunto de artigos, um conjunto de verbetes, livros diferentes, em seções diferentes do próprio léxico, do 700 Experimentos, do Projeciologia. Então, a pessoa precisa ali ir atrás, fuçar, buscar, pesquisar bastante para conseguir juntar isso e conseguir criar uma visão da técnica da INVEX. Inclusive, dentro da própria Sinvex, é para isso que existe a Sinvex, para tentar facilitar isso por meio dos cursos, de debate. Mas mesmo hoje, a gente ainda não tem hoje toda uma estrutura para dar para a pessoa de um framework montado. Então, isso eu acho que é um desafio para a gente, do ponto de vista da aplicação da técnica da INVEXologia, para a gente conseguir, precisa estruturar um pouco mais isso, e da própria Sinvex para criar esse corpo de conhecimentos. Né? O que vocês acham sobre isso? Em termos parapedagógicos, eu diria que a Sinvex já facilita muito, com o TPIE, o curso que é INVEX, né? Inclusive quem estiver assistindo a gente, né? Provavelmente tem um link aqui na descrição para vocês irem atrás do curso. E no próprio curso que é INVEX, no próprio curso TPIE, Teoria e Prática da Inversão Existencial, a gente tem outros cursos, tipo, como por exemplo, os desafios da INVEX no Zeitgeist atual, que daí já ajuda a pessoa a entender a INVEX no próprio contexto de vida. Então, do ponto de vista parapedagógico, eu acho que em linhas gerais, a INVEX é bem estruturada. O que falta mesmo é GESCOM.
GESCOM, eu digo assim, de livro de referência, livro que reúne os principais princípios da INVEX, as principais metodologias dentro de um corpo único e coerente. Porque se a pessoa for fazer leitura, ler sobre INVEX, tem só o livro Inversão Existencial, que a parte mais fundamental dele é mais ou menos como parece, é muito parecido com os 700 experimentos, e a parte que diz respeito às nuances da técnica está mais ligado a um contexto específico da época que ele foi escrito. Então, eu acho que hoje desafio a pessoa a ter livros sobre inversão existencial. Hoje a gente tem, acho que mais 2 livros, né? Agora que está lançando um estudo muito mais, que é o livro Manual da INVEX e o livro da Lucimara, que chama Tridotação Consciencial, né? Então, são esses. Eu concordo com o que você trouxe, assim, né, Léo? E até do ponto de vista, por exemplo, né, dos desafios da própria Assinvex, né? Eu concordo com o Luiz, por exemplo, até estava pensando, né, quais são os nossos principais desafios hoje, né, em termos até de assinvexologia, né? Eu acho que a gente fundamentar mais, ter uma fundamentação teórica maior, né, com base nos livros. A gente já está né, tá buscando fazer isso. A gente tem hoje um programa, né, invexográfico, onde tem ali 30 pessoas, né, mais de 30 pessoas, né, Luiz, me corrija se eu estiver enganado, mas buscando escrever livros de invexologia. E eu acho que também a gente poderia pensar, né, em algumas estratégias melhores para o acesso de neo-intermissivistas, né, que possivelmente estudaram a técnica da INVEX no curso intermissivo. A gente vem, né, fazendo uma série pensando em como fazer isso, né, mas são alguns desafios aí que eu vejo do ponto de vista da INVEX. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam é que por mais que a gente futuramente tenha, sei lá, um tratado de INVEX onde vai ter tudo bem mastigado e detalhado em um único material, por mais que tenha isso, hoje, se a pessoa começar a ler verbetes, a procurar livros, ela vai conseguir criar uma noção. Só que a questão que o outro lado desse desafio é a pessoa gostar de buscar, gostar de fazer isso, porque uma coisa, né, que eu fiquei pensando quando vocês falavam é o seguinte, acho que não tem como a pessoa aplicar INVEX, não sei o que vocês acham, se ela não gostar de ler e fazer reflexão. Se ela não gosta, ela vai precisar aprender a gostar em algum momento, porque se ela não gosta disso, como que ela vai aprofundar? Como que ela vai chegar a determinadas conclusões? É isso que você está falando aí, acho que talvez seja o mega desafio, porque quando a gente está falando da técnica da INVEX, ela era óbvia para alcançar o complexo, mas não é apenas para alcançar o complexo, era para alcançar o complexo mais cedo do que normalmente aconteceria. Então, ela é uma antecipação da maturidade. Então, a maturidade ela é uma capacidade, de certa forma, de você conseguir ajudar as outras pessoas, de você conseguir fazer assistência, de você conseguir ter um desenvolvimento parapsíquico, de você dominar as energias. E uma capacidade, por definição, ela tem 3 componentes. O primeiro componente é o conhecimento. O segundo componente, e conhecimento significa informação, são as informações que você tem na sua cabeça, o que você sabe. O segundo componente é a habilidade, que é a sua capacidade de colocar aquele conhecimento na prática para conseguir efeitos práticos na realidade. E o terceiro é a atitude que você tem, que é qual é a expectativa que você tem em relação à probabilidade de você ter sucesso nos seus empreendimentos. A base do processo é o conhecimento. Sem o conhecimento não tem habilidade e não tem atitude. E o conhecimento você só adquire, a principal maneira de você adquirir é por meio da leitura. Então, não tem como você tirar alguma coisa da sua cabeça que você não tenha colocado lá antes. Então, todo o processo de desenvolvimento, ele parte do princípio da aquisição de informação. Isso é feito por meio da leitura. Só que a leitura, por si só, ela ainda não traz o aprendizado. O aprendizado, ele precisa de uma elaboração. Você precisa pegar o conteúdo que você está absorvendo e conseguir dar um significado seu próprio, nas suas palavras, nos seus termos. E aí entra isso que a Bruna falou da reflexão. Sem leitura e sem reflexão, acho que é impossível você aplicar a técnica da INVEX. Pode ser a pessoa mais evoluída que tem, a pessoa pode nascer com retrocognição, a pessoa pode nascer, ter feito curso intermissivo, se não estudar e se não refletir,
não vai conseguir aplicar a técnica da INVEX porque ela não vai ter informação suficiente para conseguir elaborar a técnica da INVEX e aplicar adequadamente. Léo, nesse sentido que você está falando, é interessante, né, a gente lembrar dos coadjuvantes da INVEX, né? Porque, por exemplo, a gente está trazendo aqui uma série de desafios, né, da aplicação da técnica da INVEX. E aí, né, o professor Valdo, até quando ele propôs a técnica, né, ele colocou ali alguns coadjuvantes que o inversor ele pode contar para justamente, né, conseguir ali lidar com as questões, né, e até fazer essa elaboração da própria técnica da inversão existencial. O primeiro é o autodidatismo, né, então é essa capacidade de ele, né, pegar ali o conteúdo, ter o processo ali de absorção do conteúdo, né, por si mesmo, independente de outras pessoas, né. O segundo é a questão da amparabilidade, ou seja, né, ter ali um nível de abertismo, né, para os amparadores acessarem ele, né, então como que a gente faz isso na prática, né, se envolvendo em atividades assistenciais, e um outro, né, que recentemente entrou em consenso também, que atua muito como um coadjuvante da INVEX, é o próprio GreenVex, que a gente consegue elaborar muito e estudar, entender melhor a técnica da inversão existencial grupalmente, né? Então, assim, o GreenVex, ele é o grupo de inversores existenciais. E a ideia desse grupo é que as pessoas, né, que estão ali iniciando a técnica da inversão existencial, outros que, né, que já estão aí há um tempo maior aplicando a técnica da inversão existencial, façam ali debates, né, com o objetivo de justamente entender melhor como que funciona na teoria e na prática, né, a aplicação da INVEX, né? Então, são aí alguns coadjuvantes que podem ajudar em vários desses desafios que a gente já citou aqui, né? Posso falar mais um desafio, já que eu tô com o áudio ligado aqui, que eu lembrei? Eu fiquei pensando, né? A gente falou vários desafios aí, e eu estava lendo esses dias a entrada do dicionário de argumentos da Consciologia, a entrada metodologia. E aí eu fiquei pensando que, assim, alguns assuntos que o professor Valdo coloca ali também são desafios, né? Por exemplo, a técnica da INVEX, ela já tem por si só o desafio da sua tecnologia, né? Do seu processo de entendimento da técnica e aplicação, mas tem um processo que eu acho que acontece muito, e acho que alguns de nós, né, já em alguns momentos puderam vivenciar essa questão, que é o processo das pressões extrafísicas também, né? Então, assim, o professor Valdo, nessa entrada, acho que dá para a gente até colocar aí na descrição, nessa entrada metodologia, ele contextualiza como que funciona um processo de amarelão, né, da ProEx. O que acontece? A pessoa está lá, né, na adolescência, começa a ter as ideias inatas ali, né, começa a lembrar mais ou menos o curso permissivo, sente intimamente que ela tem algo para fazer, né, e aí ela começa a estudar, a entender, entra em contato com a conscienciologia, né? Aí começa, por exemplo, entra no GreenVex, começa a entender da técnica da inversão existencial. Ele não fala isso, tá? Isso é a minha interpretação, mas ele fala coisas nesse sentido. Aí começa, por exemplo, a entender a técnica da inversão existencial. Aí chega os assediadores, né? Que a gente, na Conscienciologia, denomina, né, as consciências que normalmente não estão tão contentes com o nosso desenvolvimento, justamente porque no passado a gente já conviveu junto, né? Às vezes, né, até era ex-comparsas ali. E aí, quando a pessoa ela chega na dimensão intrafísica, após ter feito curso permissivo, algumas dessas consciências reencontram, né, acham ela aqui na dimensão intrafísica. Aí ele até comenta, né, no curso permissivo essas consciências não estavam lá, mas aí às vezes a pessoa do intrafísica ela tá aqui, e aí o que acontece? Essas consciências, né, assediadoras, começam a fazer pressão, aparecem nos pesadelos, aí começa a fazer, né, aquela vampirização, e aí o que acontece com a pessoa? Ela começa a medrar, começa a entrar em crise, aí começa a amarelar, aí já não fica tão mais motivada. E aí, às vezes, ela nem entende muito bem o que está acontecendo com ela. Aí, o que ela normalmente faz? Entra num processo, às vezes, de autocorrupção, né? Vou fazer uma família aqui, vou ficar na minha, não quero ver nada disso, não. Porque, às vezes, justamente essa pressão extrafísica que é feita, a pessoa, às vezes, não consegue, né, fazer um desassédio. E eu acho que esse é um desafio real, né, do ponto de vista, por exemplo, da técnica da inversão existencial. E eu acho que talvez justifique algumas mini-incidências, né? É um debate aí que dá para a gente entrar, mas eu acho que é um desafio que vale a pena ser pontuado aí também, né? O que mais, pessoal? O que vocês veem como sendo desafios agora, talvez depois dos seus 5 anos de INVEX, um pouco mais de longo prazo?
O desafio que eu vejo hoje eu tenho, comecei a aplicar Invex com 17, hoje eu tenho 25, então são 8 anos. Aí, é 8? Fiz certo a conta? Fiz, 8 anos. O que eu acho que é o mais difícil para mim hoje é eu conseguir levar direito. São vários desafios que são difíceis de levar direito. Por exemplo, a liderança administrativa. Então já dá isso por si só já é bem trabalhoso, assim, porque pô, você coordena curso, coordena área, você, enfim, isso já é difícil. Mas além disso, você procurar ter uma liderança docente, então tá sempre dando curso, sempre dando lives, procurar fazer seu curso pessoal. Junto com isso, você escrever livros ou priorizar as gestações conscienciais. E você ter uma vida na sociedade, então ter uma profissão e se sustentar. Eu vejo, porque conforme você começa a amadurecer, se desenvolver na técnica da inversão existencial, e você, enfim, para você assumir desafios interassistenciais maiores, e você de fato conseguir vivenciar um atacadismo assistencial, que essa é a filosofia do atacadismo assistencial, da inversão existencial. A ideia é você levar de jeito várias frentes interassistenciais ao mesmo tempo, procurando ter o mais alto nível possível. Claro que tem momentos que você dá mais atenção a uma área, tem momentos que você dá mais atenção em outra. Então, ano passado, estava dando um pouco mais de atenção à carreira profissional. Esse ano, eu dei mais atenção à parte docente. Ano que vem, eu quero dar mais atenção à parte da gestação consciencial. Só que você não pode, assim, todos os pratos têm que estar equilibrados, porque não faz sentido o inversor ele falar, não, agora eu só vou fazer GESCOM e sai do voluntariado. Ou ele fala, não, agora eu vou só me dedicar à carreira profissional. E daí sai. Então, assim, sempre os três, é difícil de você levar tudo isso direito. E eu acho que um desafio é você levar direito às gestações conscienciais, porque isso ninguém vê, de certo modo. Isso é uma coisa que é um desafio seu consigo mesmo, até certo ponto, principalmente se for livro, que é uma obra que é mais demorada. E a gestação consciencial, ela exige um nível de autoenfrentamento maior no seu dia a dia. Por quê? Porque se você fica tendo muita patobecenização, muito estresse, você tem uma vida desorganizada, se você acaba não sendo muito produtivo ou acaba não tendo priorização, você não consegue priorizar a escrita para valer, sabe? Ou se você não tem verbação também em certas áreas, para você conseguir escrever minimamente também fica mais difícil. Então eu colocaria isso como desafio, assim, depois dos 5 anos de Invex, eu diria que o difícil é você conseguir fazer isso, é você conseguir levar direito várias frentes da vida e, sobretudo, você conseguir fazer isso fazendo as gestações conscienciais. Até porque, conforme você vai avançando, só piora, porque você acaba sendo referência, acaba tendo responsabilidade, porque, veja bem, você coordena um curso, aí você acaba acabando coordenando uma área, aí as instituições renovam, você acaba tendo responsabilidade com aquela instituição, você não pode simplesmente sair e falar, se virem agora, né? Ou você acaba se especializando como docente, naturalmente vão te chamar para dar cursos, para estar, e você não pode falar, não falo mais sobre isso, agora eu estou escrevendo meu livro. Né? Então, e a carreira é a mesma coisa, se você avança, você atinge um cargo de gerência, de qualquer coisa, e também você não pode falar, não, agora eu estou, gente, paciência, se virem aí com a empresa que agora eu vou escrever meu livro, também não pode. Porque quando você leva as coisas de jeito, você avança em todas as áreas da vida, e você manter todas as áreas da vida em alto nível de assistencialidade, sei lá, acho que eu até generalizei demais aqui, mas eu acho que seria isso, sim. Eu vejo você aplicar em Invex, é isso. Luiz, mas muito do que você falou eu concordo, assim, eu acho que é por aí, né? Por exemplo, eu comecei a aplicar a técnica da Invex com 15 e agora eu tô com 22, então faz 7 anos, né? Mais ou menos um tempo semelhante aí. E aí, por exemplo, hoje eu percebo que os maiores desafios é, tipo assim, continuar fazendo tudo que eu tô fazendo, né? Voluntariado, faculdade, trabalho, né? TENEPS, e agora começar, por exemplo, a escrita, né? Mais séria, assim. Porque, por exemplo, beleza, no início a gente começa a escrever um verbete, um artigo, né? Mas aí, por exemplo, depois que você vai começando a ter mais tempo, né, de Invex, por exemplo, você está com 8 anos, né? Não é pouca coisa, já tem experiência aí, por exemplo, para fazer algo mais robusto, né? E aí, por exemplo, quando eu comecei a me dar conta disso, fazer balanços invexológicos, eu pensei, eita, o tempo tá passando, né? Tipo, eu não tô vendo. E aí, uma coisa que eu comecei a pensar é assim, quanto mais tempo você vai tendo, por exemplo, de própria prática da técnica da inversão existencial, mais coisas você vai assumindo. E aí eu fiquei pensando, se eu também não investir, por exemplo, no processo gesconográfico agora,
que relativamente, né, tá um pouco mais tranquilo, porque às vezes, por exemplo, mais para frente eu posso pegar mais liderança, tal, talvez fique mais complexo. Quando que eu vou priorizar a questão da escrita, né? Que a gente sempre vai ter muitas coisas para fazer, a gente sempre vai ter muitas coisas para priorizar. E hoje, por exemplo, o desafio que eu vejo também é a questão da manutenção da xiloscronografia, mas principalmente, assim, de empreender na escrita do livro pessoal e manter esse processo até a publicação. E depois, né, continuar, né, até, por exemplo, ter mais livros, depois processo de Mega GESCOM, né, porque... Por exemplo, no Max Planejamento, quando a gente elabora, um dos processos mais sérios é a questão da Mega GESCOM, né? E eu vejo que, de certa forma, a gente, por exemplo, se a gente abre mão, né? Na técnica da INVEX, a gente abre mão da gestação humana e a gente não faz gestação consciencial, fica, de certa forma, incoerente, né? Então, eu acho que, por exemplo, hoje, né, considerando o tempo de INVEX que eu tenho, é esse o maior desafio, assim, conciliar todo o processo da sustentação intrafísica, né? E das atividades já assumidas do ponto de vista interassistencial, mas também esse processo mais que vai mais no cerne mesmo da ProEx, né, que é a questão da escrita. E antes de vocês dois comentarem, Brunella, eu só queria fazer um complemento também. É só, tipo, fazendo umas comparações factuais, assim, por exemplo. Nós temos muitas pessoas com mais de 20 anos de INVEX, né, e com mais de 45 anos de idade, que, segundo o Valdo, é possível, né, chegar na questão do complexo. Só que a gente praticamente não tem Mega GESCONs publicadas. Não sei, na comunidade, sim, tem pouquíssimas. Então, ou seja, de certo modo, hoje, se você for conversar com muitos investidores veteranos, você vai ver que muitos tiveram uma abnegação assistencial ao longo de toda a vida, foram base da conscienciologia, para a gente conseguir chegar onde a gente está hoje, na consolidação do CAEC, na Sinvex hoje com o nosso campus. Só que chega na hora de fazer a contribuição gisconográfica na publicação dos primeiros livros, muitos travam nisso daí também, né, no longo prazo. Principalmente na publicação da Mega GESCOM, né, fazer uma obra mais robusta, né, para valer. Talvez um pouco teórico da minha parte, porque eu ainda acho que estou longe disso, mas tem esse ponto. E também até uma coisa, assim, na vivência pessoal, assim, se vocês forem ver e pegar, assim, indo mais perto, assim, dos colegas, né? É mais fácil você ter uma atividade parapedagógica por semana, então, tipo, dar uma live por semana, por exemplo, do que, às vezes, você ter uma rotina de escrita uma vez por semana, tipo, uma vez no holociclo por semana. Isso exige mais da sua intraconsciencialidade, da sua organização. Não estou menosprezando docência, eu acho que é um dos principais laboratórios para a pessoa, inclusive, ter gabarito para conseguir escrever alguma coisa. Só que, de certo modo, a escrita e a gisconografia, em linhas gerais, né, também tem exceções, porque às vezes a pessoa pode se alienar na escrita também. Foi aquilo que eu falei, ela sai de tudo e fica só na escrita, também não pode ser isso. Mas, em linhas gerais, a escrita, ela conseguir colocar a escrita na rotina dela desde cedo, ela exige mais enfrentamento pessoal, assim, em termos de reciclagem de hábito, reciclagem da autopensanidade, né? Eu, enfim, acho isso também. Não sei o que vocês acham aí também, Bruno, Léo. Eu acho que tem duas coisas dentro disso daí. A primeira coisa é a natureza da atividade em si. Porque a escrita, ela é uma atividade essencialmente criativa. E por ser uma atividade criativa, ela não é uma atividade que você... Só fazendo uma digressão agora, tem uma coisa que eu acho bacana, tem um termo chamado cronograma, que é a cronograma do gestor e cronograma do criador, que são totalmente diferentes. Como que é o cronograma do gestor? Que é o cronograma da liderança, que é o cronograma administrativo. Você divide o dia em 1 hora e você enche aquilo de reunião. Tem um dia inteiro, praticamente a pessoa ela passa basicamente fazendo reunião. Grande parte do trabalho que a gente lida, administrativo, tanto o nosso trabalho na profissão quanto no dia a dia, é isso. Você consegue dedicar ali, separar 1 hora, 2 horas, e você separa o dia ali em 2 horas para fazer atividade e tal, reunião, coisas para você fazer e tudo mais. Beleza. Existe um outro cronograma, que é o cronograma do criador. Esse cronograma, ele é impossível você dividir desse jeito. Por quê? Porque em 1 hora você não faz nada, cara. Em 1 hora, um criador, ele não faz nada. Um cara que trabalha com escrita, em 1 hora, ele não faz nada, não escreve nada. Um cara que trabalha com código, por exemplo, programador, em 1 hora ele não produz nada.
Porque o trabalho criativo ele precisa ter blocos maiores e de dedicação maior para que aquilo consiga funcionar. E não apenas isso. Você não consegue fazer aquilo apenas uma vez por semana. É muito mais difícil, porque para você entrar no ritmo demora mais tempo. Então, a pessoa precisa organizar a vida dela para que ela consiga fazer aquilo diariamente, um pouquinho diariamente. Porque, por exemplo, uma live como essa hoje, a gente consegue chegar aqui, fazer 1 hora e bater papo. Mas se a gente pegar agora e falar, beleza, vai ter que escrever um texto em 1 hora, cara, às vezes em 1 hora você não consegue escrever um parágrafo, o negócio não rende muita coisa. Porque é muito mais complexo você estruturar isso. Então, esse desassédio que você precisa fazer da atividade da escrita, eu acho que ele é, talvez, o maior desafio do inversor, junto, diria eu, com o processo da UFIEX. Então, dentro da meta dos inversores aos 40 anos, tem 2 desafios que a gente acaba... que, assim, tem desafios ali muito díspares. Tem uns que são relativamente simples, outros são muito complicados. Os mais complicados, na minha opinião, são o processo de 1 página por dia, Verpom por dia, todo dia você tem uma Verpom, e o processo da UFIEX, da projeção, que são os mais complexos. Então, eu acho que esses são desafios grandes da técnica da INVEX, e como o próprio Luiz falou, a gente vendo na prática, a gente vê que isso é uma coisa que realmente não é um troço que você vai conseguir de um dia para o outro. Ou você estrutura isso, ou não. E eu acho que isso é uma das coisas que nós precisamos começar até a separar, é separar a escrita da escrita para publicar. Ou seja, não necessariamente você precisa estar todo dia escrevendo um artigo, escrevendo um verbete ou escrevendo um livro. Mas é importante que você se dedique, todo dia você esteja escrevendo alguma coisa. Ou seja, que você tenha um material de referência onde você escreve reflexões, onde você está escrevendo sua pesquisa, e depois você junta um corpo de conhecimento para que depois você só publique. Muitos dos livros que o professor Valdo fez, ele não fez necessariamente, estou escrevendo para o livro tal, mas ele está, todo dia ele tem uns 30 minutos lá que ele vai escrevendo a pesquisa, ele começa a fazer a pesquisa dele, começa a fazer as reflexões. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, partindo para um próximo ponto, uma das questões que eu acho que é um desafio aí quando você chega mais na técnica da INVEX no longo prazo, que é o seguinte: a técnica da INVEX ela é para desenvolver o ser humano. Você vai desenvolver a pessoa vai aumentar o nível evolutivo dela. Isso significa que ela vai passar de um nível evolutivo para o outro. Então, ela vai ter uma fase de transição evolutiva. E isso é inevitável, porque a gente funciona em termos de escala evolutiva. E a escala evolutiva ela parte do princípio que existem estágios. Então, existem comportamentos e características que funcionam num conjunto e que elas vêm juntas em um estágio. Só que a mudança de um estágio para o outro, ela inevitavelmente envolve uma mudança de perspectiva, uma mudança de ponto de vista. E por ter uma mudança de ponto de vista, necessariamente a pessoa vai passar por uma crise. Ou seja, toda mudança de nível evolutivo, ela vem acompanhada de uma perda de referência. Ela vem acompanhada de uma perda de significado, porque você está trocando a perspectiva que você está vendo. Então, isso pode ocorrer a partir de uma experiência parapsíquica, isso pode ser desencadeado por uma série de coisas. Pode ser desencadeado, normalmente na SOCIM é desencadeado por doença, tragédia, alguma coisa assim. Mas na Invexologia, como a gente está buscando fazer o processo da Invex, isso pode ser desencadeado por um fenômeno parapsíquico, isso pode ser desencadeado até por um processo assistencial, isso pode ser desencadeado por um evento, pode ser desencadeado num curso, pode ser desencadeado em algum processo que começa aquela mudança. E quando começa, como é uma mudança cognitiva, a pessoa não consegue parar. O negócio só vai parar quando a mudança acontecer, e ela vai acontecer no tempo dela. Pode demorar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano para aquilo acontecer. E é importante, dentro da técnica da INVEX, a pessoa saber lidar com isso. Ela conseguir entender que ela está passando por uma crise, as características da crise, que ela não adianta ela tentar forçar, que o negócio vai levar um tempo para acontecer sozinho, para ela não pegar tudo que ela acha, tudo que ela acreditava antes
e falar que nada mais presta, que ela está errada em tudo, jogar tudo no lixo, jogar tudo para o alto, parar com tudo, porque aquilo é natural. Então, a gente vê que um dos desafios da técnica da Invex no longo prazo é como lidar com as crises evolutivas, porque nem toda crise ela é uma crise negativa, mas toda crise que caracterizar a mudança em perspectiva vai trazer desconforto, ansiedade, falta de referência, e a pessoa pode ficar perdida nisso, e é importante ela ter uma estrutura de apoio para conseguir lidar com esses momentos. Então, eu vejo que isso é uma das questões da técnica da Invex, que eu acho que talvez não seja tão explorado assim, mas ela é importante porque ela é um resultado natural da técnica da Invex. Você pegar a técnica da Invex e falar assim, beleza, uma pessoa começou a aplicar a técnica da Invex em alto nível, ela está dedicada, está se esforçando. O que você pode dizer? Com certeza que vai acontecer com ela, ela vai passar por uma crise dessa. Porque a técnica da Invex é para isso, ela vai passar por uma crise dessa. Ela vai passar, então ela tem que estar preparada, e quanto mais ela entender os sintomas, com mais naturalidade ela vai poder lidar. Eu acho que dentro disso que você está falando, Léo, a questão da crise, uma crise ela vem atrás da outra, e num nível diferente. Então, eu acho que se a pessoa começa a fazer essa repetição, esse ciclo de passar por crise, vivenciar aquilo e saindo, eu acho que ela naturalmente vai ficando melhor, digamos assim, passar pela crise. Mas dentro disso que você falou, eu acho que o mais difícil é a pessoa lidar com a perda de referencial. Porque a sensação que a pessoa tem é como se ela tivesse sem chão, como se tivesse saído ali a estrutura que fixa ela, que dá norte para ela. E quando ela ainda está nesse processo, ainda há chance dela voltar para trás. Ainda há chance de retroceder, porque ela pode tentar se vincar, se firmar naquilo que ela conhece, que é seguro para ela, ou ela pode buscar ir mais à frente, se sentir um pouco mais insegura, ter um pouco mais de certeza e consolidar aquela mudança, né? Então, eu acho que isso é bem difícil mesmo, assim, a pessoa, por mais que ela esteja com essa sensação, ela encarar e dar um passo à frente, porque a nossa tendência é querer voltar e retomar para aquilo que a gente sente mais segurança, para aquilo que a gente sente mais confortável. E muitos dos desvios proexológicos ainda a pessoa não entendeu os sintomas da crise. E ela achar que aquilo que ela está sentindo é, na verdade, que aquilo que ela está sentindo, na verdade, significa que a decisão e as atitudes que ela está tomando, na verdade, são erradas. Então, sei lá, ela começa na docência, daí ela começa a sentir mal, sente um monte de feedback negativo, percebe que ela tem que mudar um monte de coisa, percebe que tem que abrir mão de outro, e fala, nossa, nada a ver esse negócio de docência aí, fazer outra coisa da minha vida. Só que ela não percebe que isso é uma crise evolutiva. Então, ela não liga uma coisa com a outra. E ela acaba desistindo ou sendo desertora da ProEx porque não sabe lidar com certas crises, né? E eu dei um exemplo grosseiro, né? Mas a própria TENEPS, eu acho que é um grande catalisador disso a níveis mais sutis. Porque várias coisas que você começa a ver assim, de pensilidade, a forma como você funciona, na forma como você lida com as outras pessoas. Esses dias eu até estava vendo numa dinâmica e que certos pensamentos que a gente tem no dia a dia conectam a gente com consciências, assediadores, que às vezes a gente chega na TENEPS e não consegue se conectar tão bem com os amparadores. E daí você começa a ver que várias coisas que você faz na rotina não tem tanto sentido e são anti-evolutivas, coisas que você não via antes. A técnica da Invex começa a entrar nessas sutilezas de recim e que você começa... Isso que o Léo falou, você começa a perder os referenciais, se você não sabe lidar com isso, você muitas vezes acaba sendo desertor da técnica. Eu acho que, nesse sentido, uma postura pessoal que mais ajuda, que mais pode ajudar o inversor, é o abertismo, né? Então, assim, também desdramatizar essas situações, né? Porque, por exemplo, como ela falou, né? Toda a Invex, ela vai permear uma série de crises evolutivas, né? E desdramatizar isso, a gente vai passar por crise mesmo, às vezes vai ficar meio, né? As coisas vão ficar meio sem chão, assim, o negócio vai doer, às vezes vai durar bastante tempo, né? Até você entender o que é que aconteceu, às vezes vai ficar ali, né? No estado de choque, né, muito semelhante, por exemplo, ao conceito de esbregue intermissivo, né, que acontece no curso intermissivo, quando a gente se depara com uma realidade ou com uma série de comportamentos anticosmoéticos que a gente estava tendo, e aquilo assusta, né, às vezes isso acontece na vida intrafísica, e eu acho que a postura que mais ajuda é a gente estar aberto aí para o melhor, né, para receber feedbacks, para receber ajuda também, né, acho que isso que o Léo comentou de
de, por exemplo, ter uma rede de apoio. Acho que, por exemplo, conseguir se abrir e contar com as pessoas que você mais confia, né? Ter, por exemplo, pessoas de referência que você confia para, por exemplo, acionar em alguns momentos, né, mais difíceis, assim, eu acho que são essenciais, né? Por isso que a gente até fala, né, por exemplo, desses coadjuvantes da Invex. Então, algo que ajuda, por exemplo, até nesses contextos de crise, é o processo, por exemplo, do autodidatismo, de você entender o que está acontecendo com você, quais são as bases, por exemplo, daquilo que te deixou em choque, né, ou te deixou sem chão, processo do amparo, né, então, por exemplo, tentar se conectar com os amparadores nesses momentos, e também com os amigos, né, de repente, na própria estrutura do Greenpeace, né. Pessoal, assim, a gente está caminhando agora para o encerramento, que deu 1 hora que a gente tinha nos programado para a live. O que a gente deixa como reflexão para vocês é que a técnica da Invex ela é uma técnica, sim, desafiadora, é uma técnica muito complexa, mas ela também traz muitos benefícios, e ela vale muito a pena para quem quer aplicar, para quem quer acelerar o seu processo evolutivo nessa vida, para quem considera isso importante. E para aqueles que já estão aplicando, o que a gente deixa como reflexão vocês comecem a ficar mais tranquilos em lidar com a ambiguidade, no sentido de que vocês vão precisar, ao longo do tempo, né? Nós vamos precisar, ao longo do tempo, nos dedicar para a gente conseguir superar as crises. Para superar a crise, para nós nos tornarmos pessoas melhores, nós vamos precisar nos ligar aos nossos valores, aos nossos conceitos e às nossas referências. Mas, paradoxalmente, a nossa relação com esses mesmos valores inevitavelmente vai mudar ao longo da vida. Então, no início, você começa a fazer uma reciclagem, por exemplo, das suas amizades, fundamentado no valor do voluntariado, do trabalho do voluntariado. Mas mas o significado que você dá para o voluntariado hoje, quando você começa a aplicar a técnica da Invex, vai mudar. Com a própria aplicação da técnica da Invex vai mudar. A própria definição da técnica da Invex vai mudar. A sua definição de assistência vai mudar. A sua definição de amor vai mudar. A sua definição de amizade vai mudar. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa lidar com esses conceitos para a gente superar as nossas crises, a gente precisa estar disposto a abrir mão deles para a gente conseguir continuar crescendo e dar novos significados. E eu acho que essa jornada, esse processo é que torna a técnica da Invex tão assim, motivadora, desafiadora, mas também gratificante, porque ela permite que a gente consiga ampliar nossa perspectiva, que a gente consiga ver as coisas sob uma perspectiva maior e nos melhorar como pessoas. Então, a gente agradece a presença dos professores, agradece também a presença de vocês e convida vocês para participar dos nossos eventos, para ir na página da Sinvex. Lá a gente tem a nossa agenda com a publicação dos artigos e também os principais eventos. A gente já está com a agenda do ano que vem fechada, a gente convida todas as pessoas, principalmente aqueles que querem saber mais, para vir na Semana da Invex, um evento, um congresso de inversão existencial que a gente tem no meio do ano. Se você se sentiu interessado em saber mais, acho que é o principal evento, o melhor ambiente para você, de fato, sentir as energias do que é a Invexologia, do que é o ambiente de Invex. São vários inversores apresentando suas pesquisas, então fica aqui o convite. E Paulinha, quer falar? Quero falar, Léo, aproveitando nessa linha de convites aí, né, a gente falou muito dos desafios e também nos desafios no início da Invex, né, e aí eu acho que vale, né, falar que dos dias 19 a 21 de janeiro agora, a gente vai ter o curso Invexogeração, que é um curso justamente voltado, né, para esse início da técnica da inversão existencial, né? Então, se você tem, por exemplo, menos de 21 anos de idade, a ideia desse curso é trabalhar aí temas críticos, né, nessa fase até os 21 anos de idade. Então, a gente fica aí o convite, né? Quem vai estar, inclusive, como professores desse curso somos eu, Bruno e Luiz, né? Então, fica o convite aí para todos que possuem até 21 anos de idade, né? Isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal.